Olá, meu nome é Verônica Parente, sou da 8207 e vou falar sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um movimento revolucionário iniciado em 1789 e terminado em 1799, que tirou a França de um regime absolutista e instalou a República na mesma. Antes de falar sobre esse assunto, é preciso entender o contexto histórico do que estava acontecendo na França. O país estava vivendo o chamado Antigo Regime, onde todo o poder era concentrado nas mãos do rei. A sociedade era dividida em três estados, sendo o primeiro o clero, o segundo a nobreza e o terceiro o povo. Além disso, a França estava sob forte influência de ideais iluministas. Bom, agora indo para os motivos que levaram a revolução a acontecer, os principais são: crise econômica gravíssima, porque muitas pessoas não pagavam impostos, havia dificuldade na arrecadação, várias pessoas estavam passando fome, entre vários outros motivos. Vida política desestruturada, porque a política não estava conseguindo se manter sozinha. Resquícios do feudalismo, principalmente na questão dos impostos que ainda eram pagos somente pelo povo, e a questão das terras que eram concentradas nas mãos dos nobres. E diante de tudo isso, a população estava muito insatisfeita, não só ela, como também o rei Luís XVI. E então, para discutir sobre isso, o rei convocou duas assembleias. A primeira em 1788, chamada Assembleia dos Notáveis, com o primeiro e o segundo estado, ou seja, o clero e a nobreza, mas acabou dando em nada, ficou do mesmo jeito que estava antes, os impostos serem pagos apenas pelo povo. E a segunda foi em 1789, chamada Assembleia dos Estados Gerais, onde ele convocou os três estados, clero, nobreza e povo, para discutir questões que poderiam mudar para melhorar a situação da França. Porém, muitos problemas surgiram nessa reunião. No momento da votação, o clero e a nobreza se juntaram, deixando o povo em desvantagem, mesmo eles sendo a maior parte da França, e ganharam a votação. O povo, vendo o resultado da votação, ficou muito insatisfeito e começou a se revoltar. O rei, vendo essa revolta toda acontecendo, ficou com medo de perder seu poder e resolveu dissolver a reunião. O terceiro estado retirou-se da reunião, proclamou-se em Assembleia Nacional e passou a defender a elaboração de uma constituição para o país. Com medo do povo, o rei aceitou a nova ideia e eles se tornaram a Assembleia Nacional Constituinte. Depois disso, vários boatos circulavam e os protestos só aumentavam. E foi em 14 de julho de 1789 que aconteceu a queda de Bastilha, que era uma prisão e um arsenal militar, o maior símbolo do absolutismo na França. Em agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte aboliu várias obrigações impostas aos camponeses. Em seguida, aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estabeleceu a igualdade de todos perante a lei. Mesmo depois de tudo isso, o povo ainda continuava descontente. E assim começa as vésperas para a proclamação da República na França. De um lado, os sans-culottes defendiam mudanças como o sufrágio nacional masculino e a instituição da República. Do outro lado, muitos clérigos e nobres se preparavam para retomar o poder. Grande parte deles se refugiavam em países vizinhos, de onde conspiravam contra o novo governo. Em 1791, o rei e sua família tentaram fugir da França, mas foram impedidos e levados de volta para Paris. Em agosto de 1792, os sans-culottes invadiram a residência real, o rei foi destituído e preso. Com base no sufrágio nacional masculino, foi formada uma nova assembleia chamada Convenção Nacional. Assim, o povo foi chamado a defender a revolução. Um exército popular derrotou os invasores e partidários do antigo regime. Com esse clima de vitória, foi declarado a República da França. Entre 1792 e 1795, a França foi governada pela Convenção Nacional, com uma espécie de regime republicano. Assim, vários grupos atuavam e disputavam o espaço político, entre eles os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos representavam a pequena burguesia e a classe média da França, sendo seu principal líder Robespierre. E os girondinos eram republicanos moderados que representavam os interesses da burguesia comercial. Por pressão dos jacobinos e da população de Paris, em janeiro de 1793, o rei Luís XVI foi julgado, acusado de traição e executado na guilhotina. E isso provocou a reação dos países que defendiam o antigo regime. Então, eles criaram uma coligação para derrotar a França.
No entanto, em abril de 1993, a Convenção criou o Comitê de Salvação Pública, que reorganizou o exército e derrotou essa coligação. Internamente, líderes jacobinos como Robespierre combatiam os seus opositores, prendendo-os e executando-os. Esse período da Revolução ficou conhecido como o Terror, porque muitas pessoas morreram guilhotinadas. Porém, os setores burgueses estavam assustados com toda essa matança e queriam que tudo isso acabasse e voltasse ao normal para eles poderem administrarem seus negócios com tranquilidade. Os girondinos articularam um golpe que expulsou os jacobinos da convenção, tornando-se assim o novo governo. Esse novo governo perseguiu, prendeu e executou os jacobinos, inclusive seu líder, Robespierre.